Olá, meu aluno querido, tudo bem com você? Você já sabe o que é uma oração coordenada sindética aditiva? Vamos aprender nesta aula. Não é nada difícil, cara. Você está aqui comigo, professor Pablo Jamil, seu professor de português aqui na internet. E hoje nós vamos falar sobre esse tipo de oração, dando sequência às nossas aulas sobre período composto, em que eu estou explicando os diferentes tipos de oração, oração coordenada, oração subordinada. Agora eu vou falar sobre a oração coordenada sindética aditiva. Se você perdeu a aula sobre as orações coordenadas assindéticas, é só clicar aqui abaixo que está aparecendo ali para você o link da outra aula. Você consegue assistir para dar sequência. Tudo bem? Vamos começar? Antes disso, já deixa o seu like, já faz inscrição no canal e não deixe de visitar o meu site www.pablojamilk.com.br, porque lá você tem acesso às melhores aulas de português, literatura e redação que você vai encontrar no Brasil. Vamos começar com uma definição simples. O que é uma oração coordenada sindética? Oração é frase que tem verbo. Coordenada, está ao lado de outra. Sindética, lembra da ideia do síndeto? Síndeto é uma conjunção e se ela é sindética, ela é introduzida por uma conjunção, ou seja, ela está conectada a outra frase por meio de uma conjunção. Acontece que as orações aditivas são aquelas que dão noção de soma, elas dão ideia de soma. E as principais conjunções são e, nem. Aí você tem uma locução conjuntiva, não só, mas também, como também e bem como. Essas são as principais. Quando elas aparecerem, elas darão a ideia de uma adição. Perfeito? Vamos pegar o exemplo que eu trouxe para vocês que aparece aqui na tela. Olha só. Gumercindo falou com a mãe e a trouxe para casa. Note que esse e está somando duas ações. A primeira ação de falar com a mãe e a segunda ação de a trazer para casa. Agora, como é que você dá o nome para essas coisas? A primeira oração, que é Gumercindo falou com a mãe, não possui conjunção. Então você já lembra aquilo que eu ensinei para você na aula sobre as orações coordenadas assindéticas. Ela vai se chamar oração coordenada assindética, porque é frase que tem verbo, está ao lado de outra e não é introduzida por conjunção. Já aquela que está ao lado dela, que é e a trouxe para casa, começa com a conjunção e. Nesse caso, ela vai se chamar oração coordenada sindética por causa desse e, dessa conjunção. E qual é o sentido dessa conjunção nessa frase? De soma. Então, é a oração coordenada sindética aditiva. Ela dá uma ideia de soma. Percebeu? Olha o segundo exemplo que eu trouxe para você. Márcio não é honesto, nem tem bom caráter. Olha que coisa curiosa. Márcio não é honesto. A primeira oração, sem conjunções, você já sabe o nome. Oração coordenada assindética. Agora, do outro lado, nem tem bom caráter. Eu quero que você preste muita atenção, porque esse nem que está aí, ele apresenta a ideia de uma soma e essa soma vem carregada com uma negação. É como se eu dissesse, e não tem bom caráter. Márcio não é honesto e não tem bom caráter. Esse nem dá essa ideia de soma junto com uma negação. Tá bem? E ela vai se chamar o que, Pablo? Então, a oração nem tem bom caráter vai se chamar oração coordenada sindética, agora por causa do nem, da conjunção, aditiva, porque ela traz essa ideia de soma em relação à sentença anterior. Isso é uma oração coordenada sindética aditiva. Se você quiser experimentar as outras conjunções, né, ele não faz isso como também não faz aquilo, perfeito, dá a ideia de soma. Você pode brincar com esses exemplos. Aliás, se você for bem esperto, deixa nos comentários uma frase qualquer que você vai criar aí, usando uma conjunção aditiva, para eu saber se você acertou. Aliás, se você curtiu essa aula, deixa o seu like, faça aí o seu comentário e a sua inscrição no canal para não perder as nossas aulas. E até a próxima! Força, guerreiro!